Opa! E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errances aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre os muros entre nós. É, Vou focar num tipo específico de muro que é um muro metafórico e que tem a ver com divisões que são muito profundas, muito profundamente enraizadas na realidade brasileira. Mas queria começar, apesar dessa metáfora que eu já mencionei, eu queria começar retomando um imaginário que é retratado num livro de ficção, tipo ficção científica, assim, o cara chama de weird fiction, ficção estranha, que é um livro do China Miéville. E o livro chama A Cidade e a Cidade, foi publicado pela editora Boitempo, já faz uns anos. E esse livro, cara, é um dos destaques, assim, eu diria que o protagonista do livro é a geografia do lugar onde a trama transcorre. Acontece num lugar fantástico ali que ficaria meio que na Europa Oriental, nos países ali da antiga União Soviética, mas ele não situa exatamente. E é uma cidade, né? E essa cidade é uma cidade muito esquisita porque ela na verdade são duas cidades, talvez três. Como isso acontece? Ela é uma cidade que ele diz que a cidade se compõe de maneira brutópica. Essa composição brutópica significa que o mapa de uma cidade está emaranhado no mapa da outra. Então você pode ter, por exemplo, imagina uma avenida de alguma cidade. Pensa na Avenida Paulista, aqui na cidade de São Paulo, né? Ela tem umas faixas numa direção, outras faixas na outra. Numa composição brutópica, a gente poderia ter isso que aqui em São Paulo é a Avenida Paulista, a gente poderia ter duas cidades ali. Então, uma pista é de uma cidade, a outra pista é de outra. E aí, se você está em uma cidade, você não está na outra. Isso gera um certo caos diplomático, não é um caos, é uma situação muito complexa diplomaticamente, porque quem está em um lado da avenida não pode ir para o outro lado. Então, se você tiver faixa de pedestre, por exemplo, você não pode atravessar porque você está transgredindo fronteiras. O único jeito de poder de ir de uma calçada até a outra, você tem que ir até a alfândega, a imigração, né? Você vai até a alfândega ali e aí você declara que você quer ir para outra cidade. As cidades se chamam Bechel, uma, e a outra chama Ucoma. Então você vai de Bechel até a alfândega, vai lá, fala que você quer atravessar, atravessa e aí você faz todo o caminho de volta. Então é um caminho muito mais longo do que simplesmente atravessar a rua. É um imaginário bastante complexo. Eu falei um pouco sobre isso, expliquei isso um pouco melhor num outro vídeo que está disponível aqui, que se eu não me engano, é o primeiro Bora Ler. Bora Ler, que é uma produção que eu fazia junto com o Wagner, Wagner Souza, que é um cara fantástico e a gente discutia literatura e a relação da literatura com cultura, sociedade, política. Inclusive, vou propor aqui a hashtag Volta Wagner para a gente voltar a produzir o Bora Ler, que já faz uns bons meses que não tem uma edição nova. Mas aí procura lá, tem um dos Bora Ler que eu explico um pouco mais esse imaginário. Eu tô querendo recuperar ele aqui porque eu acho que é uma metáfora política muito potente. O Miéville, que é o autor do livro, ele é um estudioso, né, de política, de teoria política, de política internacional. E certamente não é com ingenuidade que ele propõe esse imaginário. É porque a partir daí fica muito nítida, metaforicamente, a maneira como se constroem barreiras entre as pessoas. E aí ele usa uns neologismos em inglês que estão bem traduzidos nessa edição, é uma tradução bem boa, é, que, por exemplo, pessoas de uma cidade têm que desver pessoas da outra. Por quê? Porque elas não são da sua cidade, você não tem direito de interagir com elas. E se você reconhecer elas, você está interagindo com elas e você não pode interagir com elas. Então você tem que desver essas pessoas. Se tem alguém vendendo biju, né, na outra calçada, tem alguém vendendo biju ali, você tem que desouvir, o que significa que você não pode ser impactado por aquilo. E aí o Miéville deixa claro ao longo do livro que as pessoas, assim,
mecanicamente, elas ouvem, né? Elas são impactadas pelo ruído produzido pelo cidadão vendendo biju ali na outra calçada. Mas elas têm um processamento para não se deixar impactar por aquilo. Então elas acham um jeito de viver sem que aquilo impacte elas. E aí a gente começa a entender como essa metáfora funciona. Isso acontece no nosso dia a dia, né? Assim, imagina que você está andando por uma calçada e tem uma pessoa em situação de rua ali pedindo dinheiro com duas crianças do lado, né? Ela está pedindo leite, sei lá. Tem uma série de coisas que você precisa não pensar para você conseguir tocar a tua vida, né? Assim, imaginar que tem duas crianças passando fome e que aquele pai, aquela mãe, aquele cuidador não tem dinheiro para dar comida para elas, o tipo de sofrimento que isso geraria em alguém que não está anestesiado para aquilo, ou para você que está vendo aquilo, se você não está anestesiado para aquilo, é um sofrimento muito grande, né? Beirando o insuportável. E tem um processo nosso de construir esses muros, né? Não tão radicalmente quanto os habitantes de Bechel e de Ulcoma, que tem que agir como de fato aquilo não existisse. A gente dificilmente vai tão longe, mas a gente tem processos de desconhecer realidades que são estranhas à nossa. E esse processo vai fazendo a gente habitar uma certa cidade. Então você pensa uma cidade como São Paulo, as maneiras de circular pela cidade são muito diferentes entre si, dependendo da maneira como você é inserido nela. E esse processo pode ir muito longe. E uma coisa que eu acho que aconteceu no nosso país, né, no Brasil, é que a gente tem maneiras de habitar o país que são muito diferentes entre si. A gente tem pessoas habitando países que são diferentes. A gente tem muros que são muito impermeáveis. Então, pessoas que realmente habitam realidades que são muito distintas entre si. Isso se deve a alguns fenômenos que são mais contemporâneos a nós, eu não tenho dúvida quanto a isso, né? Tem um redesign aí da extrema-direita, tem um fenômeno das mídias digitais, tem fenômenos de conflitos sociais que estão se exacerbando de uma determinada maneira, tem uma série de fenômenos culturais no Brasil recente que certamente deixam essas coisas com uma conformação muito específica. Mas isso certamente ganha tração em virtude de processos que são processos de longa data. É, então, uma das coisas que o Mieville fala no livro A Cidade e a Cidade, ele comenta que certamente para as pessoas conseguirem transitar entre as cidades, uma coisa que ajudava elas era as diferenças entre os costumes. Porque os prédios de Bechel são diferentes dos prédios de Ulcoma, porque eles vão tendo arquiteturas próprias, eles têm uma quantidade de dinheiro diferente, uma das cidades é mais próspera que a outra. Então você tem alguns marcadores sociais da diferença, esse é um termo da sociologia, eu não lembro o autor. Mas você tem alguns marcadores sociais da diferença que vão servindo de ponto de apoio para você habitar uma cidade e não a outra. E isso no Brasil aconteceu também. Então a gente tem pessoas que habitam um certo país e que enxergam um certo país e não enxergam o outro, ou desenxergam o outro, ou desreconhecem o outro. Ou se eles de alguma maneira são confrontados com aquilo, tem uma luta de se desvencilhar daquilo o mais rapidamente possível. Esse processo é um processo de conflito aqui. Né, o que aconteceu nessa cidade fantástica, né, do Mieville é que elas criaram uma ruptura. Então teria esse truncamento em um estado de ruptura, tipo Berlim Oriental e Berlim Ocidental, mas elas na verdade estavam emaranhadas entre si, é como se fosse isso, Berlim Oriental e Berlim Ocidental seguiram trajetórias diplomáticas, políticas, né, independentes entre si, mas elas estavam emaranhadas, é como se fosse isso. E no Brasil a gente vive um estado de coisas que vai lembrando um pouco isso nesse sentido das tensões. Né? Então, se você for pensar nas redes sociais, digitais, né, isso que chamam de praça pública, que não é público, mas tirando isso é onde as pessoas trocam entre si, esse fenômeno acontece de maneira muito marcada. E eu que não tenho muito esse processo de mergulhar muito em uma realidade específica, assim, ainda assim tem essas, é muito difícil para mim acessar algumas coisas que com certeza nas redes sociais de alguns tios meus vai aparecer o tempo inteiro e é só o que aparece para ele. Ele teria muita dificuldade de chegar em coisas que eu encontro porque pula na minha cara, assim.
Então a gente de fato lida com realidades que vão ficando muito divergentes entre si. Isso também acontece com os canais de informação mais tradicionais, vamos dizer assim. Né? Você provavelmente confia em alguns portais e não em outros. Algumas fontes de informação em detrimento de outras. E isso tem a ver com o país que você habita. E agora eu acho que a gente está num momento, eu estou gravando esse vídeo no começo de novembro de 2022, então a gente está num período sob o governo Bolsonaro, mas que já é um período de transição, tendo em vista que o próximo governo é o governo Lula. E aí esse período é um período em que esse tensionamento entre esses Brasis está muito marcado. Então a gente tem pessoas que de fato desreconhecem, isso está acontecendo de maneira muito explícita. Essas pessoas não reconhecem as coisas ou elas estão confrontando, elas estão tentando se desvencilhar de uma realidade que está um pouco se impondo a elas. E por outro lado, a gente tem pessoas que estão muito hostilizadas pela existência desse outro Brasil, que desreconhece uma coisa que para eles é fato, e estão tentando também soterrar esses elementos que são considerados aí elementos absurdos ou elementos alienígenas, né? E aí acho que a gente tem que, alienígena no sentido de que não é daqui, né? De que não é nosso. E um desafio que parece que a gente tem, pelo menos considerando que por enquanto o Brasil é uma entidade só e as pessoas estão obrigadas a conviver umas com as outras, é suportar esse processo e através desse esforço de suportar esse processo, encontrar maneiras de enfrentar, no sentido de tentar dar contornos que sejam um pouco menos custosos para nós todos. Isso envolve, é claro, um tanto de transformação que precisaria acontecer. Eu imagino que a tendência seja disso não ser a pleno gosto de nenhuma das partes envolvidas. Né? Acho muito difícil que a gente consiga fazer um desses Brasis desexistir o outro. Isso provavelmente não vai acontecer. Né? Então, um dos Brasis não vai conseguir anular o outro ou desreconhecer o outro de maneira total. Né? Porque isso seria um tipo de apagamento que só aconteceria com um genocídio que não está no radar. Eu certamente não sou favorável a isso e além disso eu acho que isso não vai acontecer, então não tem nem para que ficar muito avaliando. E aí então o ponto seria como suportar esse período, esse desconforto e enfrentar isso de maneira que os efeitos disso sejam um pouco menos incômodos e perturbadores para todos os envolvidos. Aí eu acho que tem um tanto de desafio histórico, talvez, né? Que é de a gente olhar, tem uma coisa que eu sempre falo, que é de poder entender que a história do Brasil é uma história violenta, que a gente tem uma história pautada por muito conflito o tempo inteiro. E aí a grande tendência que eu tenho, por conta de vinculações minhas, é de sinalizar a violência colonialista, né? A violência dos dominadores, a violência dos colonos, a violência daqueles que se apropriaram da máquina de Estado para tentar impor um certo modo de vida. Mas a gente tem também, é claro, o registro dos sobreviventes que insistiram em sobreviver e que também dão notícia de uma certa violência. Então a gente tem, é claro, a sobrevivência de povos originários, né, gente que estava aqui em 1500 e que, bom, deixou descendentes até hoje, que é parte do Brasil também. Então a gente tem essa história a contrapelo, além da gente ter que ver a história autoritária, patriarcal, escravista, racista, a gente tem essa história de luta, de sobrevivência, de insistência a despeito. E esse tipo de marcação também é uma história que também é nossa. E isso eu acho que tem a ver com reconhecer a existência desses muros, reconhecer a violência que esses muros impetram sobre todos nós e reconhecer que não haverá caminho que não envolva suportar a existência disso e enfrentar isso se a gente não quiser perdurar isso indefinidamente. Então acho que basicamente isso que eu queria trazer para vocês em relação a essa dinâmica dos muros entre nós. Sei que é muito pouco resolutivo, mas de qualquer maneira espero que interesse. Então me ajudem aí a subir a hashtag Volta Wagner
E qualquer comentário, qualquer coisa me avisem. E fica a dica também, leiam A Cidade e a Cidade, um belo livro de um belo autor, criativo como um maluco e muito instigante a leitura. Tá bom? Então é isso, gente. Tudo de bom pra vocês, até a próxima, um abraço.